pensando assim, quando é que vai chegar a nossa hora? Não Sei é? lá, de ver essa quantidade. Nunca vi essa quantidade de dinheiro. Num mês o cara movimenta uma quantia que eu não movimentei a vida toda. O que está acontecendo, né? É um mundo injusto, infelizmente, mas é mesmo. Pessoal, comenta aí no chat o que você acha dessas transações entre clubes, né? Entre clubes rivais, principalmente. Hoje em dia está faltando, né? Aquele jogador que era por amor à camisa. Antes tinha muito, né? Hoje realmente é um ambiente mais profissional. A gente está voltando para a TV. Deixa o like aí no YouTube. O meio-atacante John John foi o grande destaque da vitória por 3-0 do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians ontem pelo Paulistão. O Red Bull tem negociações avançadas com o Zenit por John John. O clube russo está disposto a pagar 18 milhões de euros fixos, 112 milhões de reais na cotação de hoje. Caso a negociação seja concretizada nos moldes oferecidos pelo Zenit, o Palmeiras vai embolsar 22 milhões fixos de reais pelos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras manteve 20% dos direitos do John John quando o jogador foi vendido ao Red Bull Bragantino. Ô Alicia, o Palmeiras faz ótimos acordos, né? Quando vende jogadores jovens, a gente está vendo aí, deixou, né, um pezinho ali, um pouquinho da sua posse, digamos assim, sobre o John John e agora pode ganhar uma grana, né? Qual que é o segredo dessas negociações que faz o Palmeiras? Olha, Diego, isso é uma coisa muito importante, principalmente quando se trata do clube formador, você pegar um atleta em que você investiu desde a base e manter uma participação. Existe uma participação mandatória, né, pela FIFA, até é o que transformou o Mirassol no que o Mirassol é hoje, né, você ser o clube formador de um atleta que vai ser vendido lá na frente, mas o Palmeiras tenta manter uma parte mais significativa, 20%, alguma coisa nessa casa, de jogadores que foram formados na sua base, porque você, né, vende ele, você perde o acesso a esse jogador, mas sabe que ele tem um potencial. Ele pode não ter mais espaço no Palmeiras, como era o caso do John John, mas você sabe que ele tem potencial para ser vendido para o exterior um dia, e foi o que aconteceu ali. E aí eu diria para você, nessa equação toda, quem mais sai ganhando é o Palmeiras. O Red Bull perde um dos seus principais jogadores, como a gente viu ontem, ele foi importantíssimo nessa vitória sobre o Corinthians. O John John vai para o Zenit. A gente, quando falou do Gerson no Zenit, falou aqui, né, um pouco de um exílio na Rússia, que é um país que está proibido de jogar competições europeias, então ele vai disputar exclusivamente o campeonato russo, num lugar que não é de fácil adaptação. Então, daqui a pouco o John John pode estar de volta, como está o Gerson, como o Paquetá está querendo voltar, como tem essa conversa sobre o Arias, mas para o Palmeiras é ótimo, porque o Palmeiras já não estava contando com o jogador e pode, sem fazer nada, por ter formado o jogador e por ter feito uma boa negociação, embolsar mais de 20 milhões de reais e reforçar seu caixa. Mas eu deixo aqui essa observação, quando o John John poderá estar de volta no Brasil, porque o que a gente mais tem visto são jogadores saindo pelo dinheiro e voltando 6 meses, um ano depois, porque não se adaptaram ou porque não era tudo que eles sonhavam. E no caso do Zenit, essa possibilidade é ainda maior, porque é um clube que só disputa o campeonato russo. Admile, será que faltou chances para o John John quando ele estava no Palmeiras? Foi bom demais para ele ir para o Bragantino? O que você acha? Eu acho que foi bom para ele ir para o Bragantino. Ele não tinha espaço. Ele é um grande jogador, eu acho ele muito técnico, mas ele não tinha espaço no Palmeiras. E indo para o Bragantino, ele se firmou como titular, camisa 10 do time. E ontem, assim, quem viu o jogo, viu ele desfilando, né? E o Bragantino meio que passeou em cima do Corinthians. Então, eu acho que é bom. Assim, o Zenit é para mim um mistério, né? O que a Alicia falou, só disputa o campeonato russo, não é exatamente um campeonato conhecidíssimo, né, que no mundo, frio, do outro lado do planeta, e o Zenit com que facilidade leva nossos jogadores, né? E aí ele é quase um entreposto, porque eles ficam lá um tempo limitado. O Nino, que também foi do Fluminense para lá, já quer voltar, e aí voltam. Maicon estava lá, muitos jogadores ficaram uma temporada, 2 no máximo, e voltaram. Quem jogou lá 4 temporadas foi o Hulk, que ficou, acho que foi o jogador brasileiro que mais conseguiu ficar lá.
É verdade. Tem mais massa muscular, aguenta melhor o frio, né? Tem isso, que lá faz um frio que também não é fácil de aguentar. E o atacante Rian tem um acerto com o futebol inglês e agora novos passos na negociação dependem do Vasco. O clube inglês tem encaminhado um acordo com o atacante para um contrato de 5 anos. Só que ainda tem chances, aí ainda tem que chegar um